Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre mais um caso de corrupção no governo Lula. Quem diria que colocar um ladrão na presidência da República, a corrupção voltaria ao cenário político brasileiro, né? Quem diria, né? Parece que tinha algumas pessoas que acreditavam aí que Lula, depois de ter ficado 580 dias na cadeia, tinha se transformado numa pessoa honesta. Agora ele voltou ao poder, colocaram ele na cadeira de presidente para afastar o Bolsonaro, né? Porque ficar 4 anos sem roubar já foi muito, né? Ficar 4 anos sem pendurar na teta pública foi demais. Imagina se tivesse ficado mais 4. Essa turma não ia aguentar. E aí então tinha que trazer o Lula de volta de qualquer jeito. Tá aí. O Lula tá de volta e nós já estamos aí com a corrupção a pleno vapor aqui no Brasil. Temos aqui, ó, Operação mira fraude de 6 bilhões e 300 milhões de reais de beneficiários do INSS. Estavam roubando os aposentados, gente. Não estavam roubando qualquer um, não. Estavam roubando os aposentados. Aposentados, pessoas que ganham salário mínimo. Pessoas que precisam desse dinheirinho para comprar remédio, para comprar comida. Eles estavam roubando estas pessoas. Aí você vê o tempo todo esse desgoverno, esses vagabundos do PT falando em cuidar das pessoas. Ai, porque o PT cuida das pessoas. Tá aí como que eles cuidam das pessoas. Operação mira fraude de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Não é 6 milhões, não. É 6 bilhões de reais e 300 milhões. Agentes cumprem 211 mandados em 13 estados e no Distrito Federal. E aí nós temos aqui, ó, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram nessa quarta-feira uma operação contra um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados de busca e apreensão, ordem de sequestro de bens no valor de mais de R$1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 13 estados. Aí que Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 6 servidores públicos foram afastados de suas funções por determinação judicial. Aqui não está Mato Grosso, está Mato Grosso do Sul, não está Mato Grosso nessa lista, mas aqui Mato Grosso, meu estado, eu conheço vários aposentados que estava acontecendo a mesma coisa, estava descontando dessas pessoas para mandar para sindicatos. Tudo de forma ilegal, sem autorização. Inclusive a minha mãe teve que ligar em um número lá do INSS para cancelar os descontos que já perduravam em alguns meses de desconto. Então isso aqui é no Brasil inteiro que estava acontecendo isso daqui. Você vai ver que a hora que as investigações se aprofundarem, eles vão perceber que isso aqui não era só em 13 estados, não. Não era só em 13 estados que fala aqui, né? Distrito Federal e em 13 estados. Bem sugestivo, né? 13 estados, né? Mas a hora que as investigações se aprofundarem, vocês vão ver que isso aqui era no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Aqui no Estadão, ó. Fraude bilionária no INSS. O presidente do órgão é afastado após se tornar alvo de operações da PF, que investiga cobranças irregulares de 6,3 bilhões de reais. Aí vai lá e afasta o presidente do INSS. Quem poderia imaginar que no governo de um condenado, de um descondenado, de um ladrão, de um corrupto, cachaceiro corrupto que foi colocado na cadeira de presidente, iria acontecer isso daqui? E o que será que o nosso ministro da Justiça tem a dizer sobre isso? Será que ele vai dizer que nós não vamos admitir que tenha corrupção no governo? Será que ele vai falar isso? Vamos ouvir o que tem a dizer aqui o ministro da Justiça. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu. Pediu detalhes, falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados.
Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e, por isso, estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer é que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. No setor de combustíveis, estamos fazendo também uma operação muito grande, onde há um inquérito aberto pela Polícia Federal, onde o nosso núcleo estratégico de combate ao crime organizado está atuando especificamente nessa área e também, evidentemente, não esquecemos o setor da corrupção. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público. Não admitimos corrupção neste governo. Não admitimos corrupção nesse governo. Quem poderia imaginar que tinha corrupção no desgoverno Lula, né? Quem poderia imaginar? Como o próprio ministro ali, o Lewandowski, né? A gente falava, Lewandowski, ministro da Justiça, dá uma dor, né? Dá uma dor saber que o Lewandowski é o ministro da Justiça, um cara que vive falando em desencarceramento de bandidos. E aí vem falar que não vamos admitir corrupção. Não vai o quê, rapaz? Então você sai desse governo, que esse governo é uma quadrilha. Você está dentro de uma quadrilha e você vai falar que não vai admitir corrupção? Você já viu algum governo do PT que não seja corrupto? Qual governo do PT que não tem corrupção? E aí o governo Lula agora está preocupado. Ai, meu Deus do céu, tem que ver para isso aí não se alastrar. Vamos ver o que diz aqui a André Sadi. Queria jogar aqui para vocês, no meu blog, agora a avaliação política do que a gente está vendo. Como nós estamos mostrando desde cedo na programação, a Polícia Federal discorda dessa avaliação política do ministro Carlos Lupe, que funciona ali nessa coletiva de imprensa como uma espécie de advogado do Stefanuto. Como ele próprio disse, é de inteira responsabilidade, de sua inteira responsabilidade, a indicação do Stefanuto, que foi afastado pela Justiça. A Justiça também discorda do que ele está dizendo, porque a polícia, como nós estamos mostrando desde cedo, e a CGU já avançaram muito, CGU e PF avançaram muito nessa investigação, que, segundo as minhas informações, é só o começo, só está no começo. Dentro do governo, o que o governo teme? Obviamente que esse escândalo se alastre e está cobrando informações do Carlos Lupe. Vou repetir aqui, palavras do ministro. É de inteira responsabilidade dele o Stefanuto no cargo. E não só o Stefanuto, porque como a gente mostrou, a Isabela acabou de mostrar, são 6 pessoas, 6 funcionários públicos, que a gente ainda não sabe exatamente a extensão do papel que eles exerciam nessa organização criminosa, acho que a gente pode colocar dessa forma, dentro desse esquema, que estavam roubando, tirando dinheiro de aposentado e de pensionista. Então, você tem o Stefanuto, você tem o procurador-geral do INSS, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, Giovanni Batista, o diretor de benefícios, Vanderlei Barbosa dos Santos, coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jacimar Fonseca da Silva, e o 6º, que é um policial federal suspeito de dar suporte ao grupo criminoso, utilizando o cargo para isso. Ele não teve o nome divulgado, informações que a gente tem aqui, trazendo para você, assinante. Por que eu estou falando que isso aqui é a grande preocupação do governo? Porque é um caso, um escândalo muito fácil de ser entendido pelas pessoas. Todo mundo sabe o que é você contribuir com a Previdência. Todo mundo sabe o que é você ser um aposentado, o que é você ser um pensionista. Então, vocês imaginem um governo que já não tem gordura para queimar. Vimos nas palavras do ministro da Justiça agora há pouco, Ricardo Lewandowski, o governo não vai tolerar nenhum caso de corrupção. Mas esse é um caso de corrupção. Esse é um caso de corrupção. Então, assim, que, como eu estou reforçando e vou frisar, tem nas mãos de gente do governo um grande esquema, porque esse é um grande esquema. A gente não sabe exatamente a extensão do esquema, mas o Stefanuto foi indicado pelo Lupe. O Lupe é ministro da Previdência. O Lupe é ministro de que governo? Do governo Lula. Então, eles devem explicações, Flávia. Eles devem explicar. Pois é, né? Agora o que os petistas vão fazer? Vão colocar a culpa toda em cima do Carlos Lupe, porque o Carlos Lupe, nesses governos de esquerda aí, sempre ele que manda no INSS. Sempre teve esse esquema aí do Carlos Lupe. E agora, o que os petistas vão fazer? Apesar deles terem colocado esse cara lá, dar essa como é que fala? Essa discricionariedade para ele escolher o presidente do INSS, a culpa agora vai ser do Lupe. Não é de quem escolheu o Lupe que escolheu o presidente do INSS, não. Não é quem deu ao Lupe essa discricionariedade. O PT nunca assume a culpa de nada. Nunca a culpa é do Lula. Você acha que agora a culpa vai ser do Lula? É lógico que não. Quem vai dançar nessa daí vai ser o Lupe. Né? Vai ser o Lupe. Agora cabe à oposição
né, correr atrás disso daí e mais um caso para pedir o impeachment desse descondenado, desse ladrão que está roubando o coitado do aposentado. Mais um caso. Esses dias nós tivemos aí ele mandando o avião da FAB buscar uma corrupta lá no Peru. Avião da FAB, com o nosso dinheiro, mandando trazer uma corrupta lá para dar asilo e ficar bancando essa mulher aqui no Brasil. Que já é um caso de impeachment. Aí agora nós temos o INSS-ão, ou o Previdenção, chame-se como quiser. Porque nós tivemos mensalão, petrolão, tudo é ão, né? Os esquemas do PT sempre são esquemão. Nunca é um esqueminha, é um esquemão. É mensalão, é petrolão, agora tem o INSS-ão, ou o Previdenção. E o que o Carlos Lupe tem a dizer disso daí? Será que o Carlos Lupe acha que as pessoas têm que ter direito à devolução desse dinheiro que foi roubado? O que o Carlos Lupe tem a dizer sobre isso? Repito, nosso papel, a orientação do presidente Lula, diretamente dada a mim, é defender os nossos aposentados e pensionistas, e por isso nós estamos agindo. Agora, quanto à questão da devolução, como falou o ministro Lewandowski, cada caso é um caso, nós vamos aguardar o desfecho dessa operação, que, repito, continua em segredo de justiça, para depois desse desfecho ver as atitudes cabíveis. Orientação do presidente Lula. Ou seja, né? Vai analisar caso a caso. Esses coitados, esses pobres coitados que recebem um salário mínimo, que são roubados por essa quadrilha, eles não têm que esperar. Esse dinheiro tinha que ser devolvido imediatamente. Ah, mas são 6 bilhões, o governo não vai ter esse dinheiro, que o governo está capengando, aí o governo gasta demais e não tem esse dinheiro. Problema dele. Quem não pode ficar sem o dinheiro é o coitado do aposentado que está ali sofrendo, tendo o seu dinheirinho roubado. Isso aí tem que ser devolvido imediatamente. Imediatamente tem que ser devolvido esse dinheiro. E aí nós temos aqui na Jovem Pan: Lula cancelou 2 viagens de sua agenda para poder comparecer à cerimônia de sepultamento do Papa Francisco. Hugo Mota, Davi Alcolumbre e Barroso deverão acompanhar o presidente. Será que ele vai manter? Claro que ele vai manter, né? A Janja jamais ia aceitar que o Lula cancelasse essa viagem por causa dessa corrupçãozinha aí de 6 bilhões, né? Um pouco mais de 6 bilhões. Então não vão cancelar o passeio da Janja por causa disso. Vamos lá no funeral do Papa, a gente dá uma esticadinha até Milão, dá uma olhadinha nas roupas, nas bolsas de luxo, com a Janja. Por que não? Ah, o que é 6 bilhões e pouco que foi roubado aí do coitado do pobre, né? É brincadeira, gente? Isso indigna ou não indigna você que está vendo tudo isso? Isso aqui é o verdadeiro golpe. Esse aqui são os golpistas, aqui são os verdadeiros golpistas. Os golpistas estão no poder. Os golpistas tiraram esse ladrão da cadeia para colocar ele sentado ali na cadeira de presidente para nos roubar de novo. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. E aí vem este vagabundo desse cachaceiro e fala: como será o Brasil quando eu não for mais presidente se entrar a extrema-direita? O presidente Bolsonaro, que você chama de extrema-direita, cachaceiro, ficou 4 anos no poder e não teve corrupção. Mostre um ato de corrupção do presidente Bolsonaro. Até inventaram aquele caso lá do MEC, que o ministro estaria embarcando cargas de ouro em pneu de caminhão dentro do MEC. Olha só o cúmulo do absurdo que é isso aí. Depois falaram que tinha um cabo da PM que ia ganhar $1 por dose de vacina. Nada do que foi acusado o presidente Bolsonaro, nada, nenhum caso de corrupção no governo Bolsonaro. Só é voltar este cachaceiro, esse ladrão, essa quadrilha desse PT, acontece isso daí. Quem não imaginava? Quem imaginava o contrário, colocando um ladrão na cadeira de presidente, que não ia acontecer isso? Quem que pensava que ia ser diferente? Infelizmente, ainda tem muita gente que acredita neste vagabundo desse cachaceiro ladrão. Vamos ver até onde que vão continuar acreditando, né? Já tem muito pobre aí sentindo no bolso aí, ó, o que ele fez aí, ó. A maioria das pessoas que votaram não são os pobres, não é o defensor dos pobres. Tá roubando os próprios eleitores, então? Então é isso. É isso. Está roubando os próprios eleitores, coitados. Ai, porque o rico tem que tirar dinheiro do rico para dar pro pobre aí, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá roubando mesmo o pobre. Então é isso, pessoal. Desculpa o desabafo, eu tô indignado de ver. Cada dia mais eu me indigno mais com essa quadrilha que está no poder. E nós não podemos ficar calados. Nós temos que pedir, a oposição tem que pedir o impeachment desse cara. Não dá mais. É impossível ter uma quadrilha dessa nos roubando o tempo todo aí.
Peço a vocês que observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, dê essa força pro canal, me ajude a chegar aí aos 30 mil inscritos. E também não se esqueça de deixar o seu like, fazer os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.